Olá, muito bom dia. Meu nome é Kevin Thiago, eu estou aqui com o... E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o Lucas e nós vamos fazer aqui para vocês uma breve apresentação do que é o PBL. Para vocês que estão no primeiro período, vocês estão iniciando agora na faculdade AFIA. A gente está aqui para ajudar vocês. Certo, primeiro a gente tem que falar o que é PBL e por que a gente está falando disso. O PBL é a metodologia que a AFIA usa. A AFIA ela não tem um ensino tradicional, então quando você vai estudar, ela passa de uma forma um pouco diferente. É o método de aprendizagem baseado em problemas. Aí em inglês fica PBL, Problem Based Learning. Eu ouvi falar que esse método aí, na real, é a faculdade te passa o conteúdo e tu se fode sozinho. É isso mesmo? Basicamente, mas assim, não é exatamente isso, mas ela passa o conteúdo e você tem que aprender de uma forma mais individual. É diferente de como foi o ensino médio, é diferente de como foram as outras faculdades. É assim, o que a galera tem dificuldade de entender sobre PBL e medicina é que medicina já, por natureza, é um curso de aprendizado individual. Então não existe uma faculdade de medicina que você vai sentar lá, sentar a bundinha na cadeirinha lá, o professor vai passar a olhinha no quadro e você vai aprender tudo o que precisa aprender. Medicina, por natureza, é um curso que exige a autonomia do aluno. Esse é um dos motivos que o aluno que ele estuda medicina na modalidade PBL, ele tende a se tornar um médico diferenciado, um médico que se destaca. Porque uma coisa que é extremamente necessária para um médico é ter autonomia, é ter capacidade de estudar, capacidade de desvendar os problemas sozinhos, porque lá na hora, quando for você e o bisturi, quando for você e o paciente, não vai ter um outro colega ali, um professor para tirar suas dúvidas. Então, por natureza, a medicina é isso. A medicina exige autonomia do profissional. Tiago, a gente não se apresentou exatamente bem. Quem nós somos, de onde a gente vem e o que a gente faz. Eu sou o Lucas, eu sou aluno atualmente do quarto período da AFIA. Estou na mesma caminhada que vocês, faço monitoria desde o início também. Nós somos monitores, somos dupla de monitoria aqui na AFIA onde a gente estuda. E a gente vai fazer esse material aqui de graça para vocês entenderem o conteúdo, para vocês aprenderem como é que funciona a forma de estudar. E eu sou o Kevin Thiago, eu sou um estudante também da AFA, daqui de Itacoatiara, estou indo para o sétimo período. Tenho estado aqui há algum tempo, sou da primeira turma que abriu aqui, passei uns trancos e barrancos, mas a gente vai aprendendo com a dificuldade. Então eu sempre fui monitor, tenho dado aulas para os primeiros períodos desde que eu entrei na turma. Dei aula para esse rapaz, a gente virou bastante amigo, viramos monitores juntos, a gente sempre está dando aulas na faculdade, e com isso a gente tem tentado passar aqui para vocês uma ideia melhor, porque a gente vê uma grande dificuldade de entender o PBL. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que pensa, poxa, que saco, que chato, é só cobrança. Mas hoje em dia eu sou apaixonado pelo método, é um método que me permite estudar com uma forma muito mais livre, muito mais pessoal e dinâmica. Para mim também o PBL foi uma coisa leve, porque assim, dá medo quando você não sabe o que é o PBL ainda, mas eu percebi que eu vivi o PBL a vida inteira. Sou acostumado a estudar sozinho. Eu vou para a escola pegar presença, eu ia para a escola, para a faculdade pegar presença e pegava o conteúdo de verdade em casa. Até porque se você parar para pensar de uma forma lógica, vamos fazer a seguinte analogia. Quando você está no ensino tradicional, você está passivo a sofrer as consequências da fonte que o seu professor estuda. Então tu já tem um primeiro filtro, que é a qualidade da fonte que o professor estudou. O segundo filtro é a capacidade que o professor tem de aprender aquele conteúdo, porque ainda tem essa. Todo mundo sabe que as pessoas têm níveis de aprendizado diferentes e muitas vezes o professor vai com um domínio mediano, às vezes até ruim do conteúdo que ele vai passar. E o terceiro filtro é a capacidade que o professor tem de ensinar aquilo que ele pesquisou numa fonte que pode não ser boa, que ele aprendeu de uma forma que pode não ser eficiente e que ele tem a capacidade ou não de transmitir de forma eficiente também, de forma inteligível para os alunos o conteúdo que ele entendeu. O PBL quebra dois desses filtros. É o aluno pesquisando diretamente numa fonte validada e a capacidade do aluno de aprender. Por isso que o PBL ele permite ali níveis de aprendizado diferentes entre alunos, mesmo dentro da mesma classe. E a gente chega nos objetivos do PBL. Certo, o Quais PBL são? tem como objetivo de desenvolver pensamento crítico e clínico. Então, toda vez que você chegar com o PBL, você vai ser obrigado a estar pensando de forma clínica. O objetivo do PBL é fazer você pensar como médico desde o primeiro período. Então, para o pessoal que está, PBL, 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 gente, o PBL ele segue uma estrutura prática.
que tem como objetivo teórico fazer o aluno ter autonomia, como a gente vem falando até aqui, e ele tem como objetivo prático produzir ali uma roda de conversa onde um aluno que aprendeu mais consegue proporcionar um nivelamento com um aluno que aprendeu menos. Então, sempre a cascata vai jorrar de cima para baixo. Nunca um aluno que aprendeu menos vai atrapalhar um aluno que aprendeu mais. Mas sempre um aluno que aprende mais consegue emanar conhecimento, emanar um pouco mais de aprendizado para os alunos que não conseguiram aprender. Então, ele é um método que ele, na verdade, as pessoas pensam, né, Tiago, que esse método ele é terrível para quem tem dificuldade. Na verdade, ele é um método que ajuda quem tem dificuldade. Isso. E além disso, além de ser um método que ajuda quem tem dificuldade, ele é um método um pouco difícil de avaliar. Então ele é avaliado em etapas durante o decorrer da semana. Na prática, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter cerca de 2 dias de estudo, pelo menos na minha faculdade, pelo menos na sua faculdade vai ser assim também, que segue uma sequência que vai ser igual toda semana. Primeiro vai ser apresentado um caso clínico, uma situação problema. Então às vezes é só uma história, às vezes é uma charada, às vezes é algo que estimula o pensamento. Esse caso clínico que é apresentado é feito para introduzir uma discussão em grupo. E aí que o professor vai entrar. O professor vai dizer, olha, vocês têm que discutir esse caso. E ele vai começar a dar dicas de como discutir esse caso. Tiago, na prática, como assim um caso clínico? O que é um caso clínico? Porque a gente está falando do primeiro período. É verdade. O que é um caso clínico? O caso clínico é qualquer história que envolva um aspecto médico. Então, se eu conto a história de um rapaz que quebrou a perna, é um caso clínico, porque ele tem uma perna quebrada, esse é um problema médico, e a gente vai ter uma discussão. Aí o professor vai estar guiando, olha, vocês têm que estudar mais sobre como se formam os ossos. Essa guia vai ser como a gente vai criar hipóteses. Eu acho que a perna dele vai consertar sozinha, ou eu acho que a perna dele precisa de uma tala. E como é que funciona na prática? Todo dia a gente vai chegar na AF, a gente vai sentar e vai ter um caso clínico para a gente analisar no primeiro período? Não todo dia. No primeiro período ainda vai ser apresentado mais o inicial, que a gente tem que ter base. Vai ter apresentado estruturas do corpo, a gente vai aprender os organismos, a gente vai aprender a célula, a gente vai aprender hemostasia, que são palavras complicadas, e depois a gente vai começar a aprender os sistemas do corpo, certo? Então tudo isso vai acontecendo ali de forma semanal, durante o decorrer da semana, e a gente vai ter isso durante o primeiro momento, vai ser esse levantamento de hipóteses e objetivos de aprendizado. O que é um objetivo de aprendizado? O objetivo de aprendizado é o seguinte: quando você tem um ensino tradicional, o professor ele monta a aula baseado naquele teminha de aprendizado. Por exemplo, o aluno ele precisa aprender os ossos do corpo, todos os ossos dos membros superiores. Aí o professor ele vai montar uma aulinha naquilo. O objetivo de aprendizado é isso, é simplesmente isso. É o que tu precisa aprender no final daquela aula, daquela jornada de estudos. Então, e aí a gente já precisa começar a introduzir alguns nomes, porque vocês vão ter contato com isso, né, Tiago? APG, por exemplo, aprendizado em pequeno grupo. A AF ela trabalha com esse modelo de PBL baseado em APGs, baseado em aprendizados em grupos, tá? Em grupos de alunos. E aí vai funcionar assim, você vai ter uma abertura de uma APG e sempre um fechamento. E aqui a gente já está falando para vocês da estrutura padrão de como é o formato de ensino da AFIA, especificamente de todas as AFIAs, que as AFIAs são nacionais. Então a gente vai ter um tema de APG, tá? Vamos dar um exemplo de tema de APG, Thiago? A hemostasia. Hemostasia. A gente vai ter lá a hemostasia, a gente vai ter os objetivos. E lembrando que os alunos eles não ficam sabendo dos objetivos. Claro que eu e o Thiago a gente vai estar aqui, a gente vai estar sempre introduzindo para vocês ali os objetivos, facilitando para vocês o processo de adaptação ao PBL. Mas na teoria, o que se espera é que os alunos descubram os objetivos na abertura da APG, na primeira etapa da APG, onde vai ser feito o quê? Apresenta o probleminha clínico que o Thiago falou, aí nesse probleminha clínico a gente vai precisar entender, pera lá, o que eu preciso extrair desse problema? Então vamos lá, casinho clínico relacionado à hemostasia, Thiago. Ok, a gente vai chegar falando de um paciente com um corte no braço e um sangramento que não para. Então, um sangramento que não para. Por que esse sangramento não para? Aí a gente vai criar hipótese. Talvez seja porque ele continua se cortando. Não. Talvez seja por causa do mecanismo de cicatrização. Opa. Aí o professor vai dizer, é esse o caminho. Então você vai colocar um objetivo. No seu objetivo, que você vai estabelecer com o seu grupo
compreender os mecanismos de cicatrização. Esse objetivo, então, vai ser necessário para a próxima etapa, porque são 3 partes. A abertura da APG, o estudo individual e o fechamento da APG. APG são esses aprendizados em pequeno grupo. Então, quando eu pego o começo da APG, eu vou ter todo esse caso, vou apresentar o caso, vou discutir em grupo, vou levantar esses objetivos de aprendizado e a partir disso que vai estar guiando o seu estudo. Então, assim, seguindo essa estrutura, né, abertura, estudo e fechamento da APG, a gente tem um ciclo completo de estudos que vocês vão perceber que ele é realmente muito completo. Dá para a gente pegar o conteúdo de uma forma muito legal. Mas, Thiago, na prática ali, vamos abrir a APG. Então a gente começa a fazer pergunta, a gente faz as perguntas assim, tá, por que esse sangramento não para? Então eu começo a formular uma hipótese. É claro que cada áfia vai ter pequenas variações desse modelo de abertura, mas no geral envolve formular perguntas, aí depois envolve formular uma hipótese baseada nessas perguntas, ou seja, aprender, por que o sangramento não parou? Talvez seja porque o corte foi grande demais. É uma hipótese. É uma hipótese. Não, talvez seja porque o cara não conseguiu cicatrizar. Isso tem nome, será? O cara não conseguiu cicatrizar, tem nome? Tem mecanismo envolvido nisso no corpo? E aí eu formulo uma hipótese. Então depois eu vou formular um resumo da minha hipótese. Eu vou dizer assim, o paciente tal não conseguiu cicatrizar porque o corte, primeiro, foi grande demais, segundo, o mecanismo de cicatrização do corpo dele está prejudicado por alguma doença. Aí eu formulei minha hipótese, depois eu vou formular os objetivos. E aí eu formulo os objetivos. Então, para eu saber se a minha hipótese foi correta ou não, então eu preciso entender os mecanismos de hemostasia do corpo. Que aí entra cascata de coagulação, entra fatores e muita coisa que a gente vai explicar. A gente vai explicar direitinho para eles, a gente vai explicar mais para frente. Certo. Cada PG que tiver, a gente vai fazer uma aulinha para vocês, vai colocar aí sobre o tema. E eu já digo vocês, sigam a gente ali, acompanhem o nosso material, que cada PG que tiver, a gente vai disponibilizar uma aulinha, uma aula presencial das APGs para vocês, tá, pessoal? Então é isso, tem os objetivos de aprendizado, né? A gente vai formular, entender a hemostasia. Tá, mas para entender a hemostasia, tem mais coisa que eu preciso aprender? Talvez sim. E a pele? Se cortou a pele, também vou demonstrar. Então talvez eu precise entender as camadas da pele. Aí já entra um pouco de histologia, anatomia. Mas, eu preciso saber também o que é o sangue. Saiu sangue, o que é sangue? O que é o sangue? Vamos estudar o que é o sangue. Então a gente começa a mapear todas as características que a gente precisa entender para fechar aquele assunto, para entender de verdade aquele assunto. E o professor, lembrando que o professor vai estar em sala, o tutor da APG, vai estar para guiar. O que significa dizer que ele está lá para guiar? Significa que ele vai dizer assim, Thiago, o objetivo é esse, é isso? Raramente vai ser isso. Normalmente o que vai acontecer é, eu vou me empolgar e dizer, nossa, ele perdeu muito sangue, eu tenho que estudar como o sangue é feito, se isso vai levar a anemia, aí eu vou ter que estudar o tratamento da anemia, ele vai dizer, opa, espera. Foi longe demais, calma aí. Isso aí não, vamos voltar aqui para a pele. Então, o tutor da APG está lá para não te deixar viajar na maionese, assim, não deixar, viajei demais. Ele está ali para garantir que, embora o estudo do aluno seja autônomo, mas ele não é tão autônomo a ponto de ser, entre aspas, como dizem, medicina EAD. Pelo contrário, a gente é direcionado o tempo inteiro, nós somos direcionados a estudar e a se manter nos objetivos de aprendizado. E que a gente precisa dar um off aqui, Thiago, para explicar para o pessoal que os professores eles têm um cronograma muito completo de como devem ser os conteúdos. Então, os professores não vão deixar vocês fugirem demais. É claro que tem uma liberdade, né? Mas tem sempre o necessário que você precisa aprender. Ninguém vai te impedir de aprender mais. Exato. Porém, o nosso tempo é limitado. Então, eles vão dizer, olha, o que você precisa absolutamente saber é isso aqui. Se você conseguir trazer mais, ótimo. Show de bola. Sempre que você trouxer mais, isso vai impactar em como você é visto e avaliado. Aliás, esse é outro assunto que vamos falar já já. Mas, por enquanto, estamos na primeira parte da APG, que é a sua abertura. Vai ser escolhido um coordenador. Perfeito. O que isso significa? É uma pessoa que vai estar responsável de apenas coordenar os seus colegas. Ele vai dizer, não, eu vou apresentar para o professor esses objetivos, entendeu? Então, eu vou selecionar quem vai fazer cada coisa. Então, vai ter essa divisão de trabalhos durante a abertura. Depois que foi feita a abertura, entra a parte que é a parte que as pessoas têm mais dificuldade do PBL.
o estudo individual. Porque a abertura não é o suficiente para você aprender. Você não tem como sair da abertura, ficar de boa e chegar no fechamento e ter um bom resultado. Vamos só explicar, voltar um passo para explicar. Tem coordenador e tem secretário. Uhum. Aí, então, o secretário, normalmente, ele é o cara que ele vai, primeiro, ser um suplente do coordenador. Caso o coordenador falte, ele vai assumir o comando da APG. E ele também, normalmente, assim, cada AFA tem variações. É o cara que vai buscar artigos científicos que vão ser enviados no fechamento e artigos que vão ser trabalhados ao longo do estudo também. Então é isso, o coordenador, vale lembrar aqui que o coordenador apresenta a PG sozinho, Thiago? Não. O coordenador não apresenta a PG sozinho. Se ele apresentar a PG sozinho, ele está sendo um mau coordenador. Está sendo um mau coordenador e provavelmente vai perder ponto o grupo inteiro. Outro ponto interessante, o grupo ganha ponto em grupo? O grupo não ganha ponto em grupo. A avaliação da PG individual. E aqui vale aqui é uma parada que se eu e o Thiago soubéssemos quando a gente estava no primeiro período, a gente tinha matado a pau esse primeiro período, cara. A PG não é jogralzinho. Nossa, não é jogralzinho. Não é jogralzinho, irmão. A PG é uma roda de conversa, um aprendizado em pequeno grupo. Todo mundo estuda todo o conteúdo e na hora, a cada passo do conteúdo, todo mundo conversa igual. E o coordenador faz o quê? Conduz a roda de conversa. O coordenador é aquele cara que vai falar, ei, vamos falar agora de anatomia. Aí todo mundo fala... De anatomia. Eu sofri demais com isso. No meu primeiro período, a minha AFA tinha acabado de abrir. Então, assim, ninguém sabia ainda como fazer. Nem os alunos, nem os professores. Então, a gente estava testando. E a nosso estudo era tão jogralzinho que a gente chegou a ter um tempo que as nossas apresentações era só uma pessoa em pé para a turma toda. Então era assim, aula. E isso aí era cansativo e não gerava essa roda de conversa. Uhum. Nessa roda de conversa, nesse conhecimento trocado, que a gente aprofunda o conhecimento e nota lacunas. Então se eu percebo que está todo mundo falando de algo que eu não sei, é um sinal para que eu revise mais esse assunto. Ou se então eu noto de que eu estou sabendo de algo, eu posso ajudar o meu colega que ser mais didático e explicar de verdade o conteúdo. Assumir ali brevemente uma postura de professor. Mas isso aqui a gente está falando de fechamento, né? Isso aqui a gente está dando um spoilerzinho de fechamento. Antes disso, aí sim a gente vai ter o estudo individual. Lembrando, abertura é o quê? A análise do caso clínico, identificação de gerar hipóteses, perguntas, problema e objetivo de aprendizado. Aí, com base nos objetivos de aprendizado, claro que o professor vai validar, é validado pelo professor, cada grupo de APG dentro de uma única sala. Às vezes tem AFAs que tem um tutor por pequeno grupo de aprendizado. Tem AFAs que tem, às vezes, 2, 3 grupos de aprendizado com um tutor em sala. Não se preocupem com isso. Isso não vai afetar drasticamente, dependente das AFAs que vocês estão. Lembrando que estudo, PBL, é individual. Você é o protagonista do seu estudo. Você é o seu protagonista. Saber depende de você. Olha, é engraçado, porque quando a gente entra em toda a AF, a gente sempre vê essa frase, você é o protagonista. Vamos traduzir logo o pessoal que está no primeiro período? Irmão, traduzindo, se você não sentar a bunda na cadeira e estudar, você tá fudido. Ninguém vai estudar para você. Ninguém vai estudar para você. Isso é um jeito bonito de falar aquilo que a gente traduziu agora para vocês, mas é basicamente isso. Mas assim, qual que é a maior dificuldade do estudo individual? É muitas vezes se sentir perdido, se sentir, cara, como que eu vou estudar isso? Por onde eu vou estudar? Por onde eu começo? É o primeiro impacto, de fato esse é o primeiro impacto assim para todo mundo é o primeiro impacto. E existem algumas dicas que a gente pode dar para você a como estudar. Existem algumas fontes que você pode ter. A primeira e mais confiável é você chegar para o professor e dizer, professor, você pode me indicar um livro? E o professor vai dizer, olha, esse livro aqui, provavelmente ele vai falar de um livrinho chamado Guyton, esse livrinho aqui tem um conteúdo legal sobre isso. E você vai abrir o livro, procurar o capítulo que ele fala sobre e estudar. Existem outras formas. Você pode estudar por resumos, você pode estudar em grupo, você pode estudar por videoaulas. A graça, assim, a liberdade que a gente tem no método PBL é estudar como você aprende melhor. Se você aprende melhor por livros, estude livros. Se você aprende melhor por videoaulas, estude videoaulas. Se você aprende melhor em grupos, faça um grupo de estudo. Um grupo de estudo. Isso é sempre o que vai estar ajudando você. E claro, contate seus colegas e professores para tirar as dúvidas, porque muitas vezes o que mata no estudo sozinho, o que cansa a gente, é não ter um espaço para tirar dúvida, não ter um espaço para se encontrar o caminho. A gente pode dar dicas para vocês para facilitar esse processo, e a cada APG a gente vai explorar o que a gente vai falar aqui agora. Às vezes um resumo, às vezes vídeo, às vezes inteligência artificial, por que não? Inteligência artificial tá aí, tá de graça para usar, é útil pra caramba para ajudar a estudar. É médico de GPT? Não.
você vai usar de uma forma inteligente, olha, inteligente a inteligência artificial para estudar. É uma ferramenta, pessoal. É uma ferramenta assim como o Google é uma ferramenta, assim como o Adobe Reader, PDF é uma ferramenta. É só mais uma ferramenta que vai ajudar a estudar. E durante todo esse período de APGs, a gente pode estar disponibilizando para vocês algumas ferramentas, dicas de livros, dicas de artigos, por quê? As próprias aulas das APGs que vão acompanhar materialzinho. Certo. Tudo aí vai estar disponível para vocês. O negócio importante dos artigos é que é o seguinte, algumas AFAs cobram, outras apenas sugerem, mas como médico a gente vai ter que passar o resto da vida se atualizando, porque a medicina é uma ciência muito inovadora. É uma ciência que está sempre em mudança. Uhum. Todo ano, praticamente, tem uma diretriz nova, com tratamentos novos. Então, a gente tem que estar se informando. E, por isso, a AFIA ela tem um projeto, nem todas as AFIAs cobram, mas muitas incentivam. Estimular o consumo de artigo científico, né? Isso. Então, muitas vezes, eles vão pedir para você trazer um artigo científico relacionado ao conteúdo da sua PG, para que você tenha lido o artigo e tenha uma breve discussão ou apenas apresentar. Vai depender, mas não se preocupe, porque a gente pode ajudar vocês a ensinar a procurar artigos e trazer artigos de exemplo. Vamos explicar por que essa questão do artigo? Pode explicar. Porque, assim, no começo, vocês vão sentir raiva de negócio de artigo. Eu não sei buscar um artigo, eu não sei onde é que pega o artigo. Eu peguei um artigo do Google, o professor disse que está errado. Eu peguei um artigo, o professor disse que esse artigo não é válido. Como é que tem artigo inválido? Então... Mas vamos explicar uma coisa, pessoal. O livro é... E aí, olha, toda fonte de estudo tem lados positivos e negativos. O livro, ele é o principal do estudante, ele é o material que ele é validado. Se está no livro é porque provavelmente está certo. E aí, esse provavelmente é porque provavelmente, às vezes está errado, mas provavelmente está certo. 99%. 99%. Só que o que acontece? Se vocês pararem para pensar, a gente tem um monte de livro aqui. Há quanto tempo o livro desse foi publicado? Pega a sua bota aí, ó. Eu só boto. Pegar vocês vão entender essa faculdade só bota. Isso aqui, há quanto tempo isso aqui foi publicado? Tem 6 anos? 5 anos? E isso é pouco para um livro, tá, pessoal? Isso é pouco. O que acontece é o seguinte: eles condensam um conhecimento de artigos científicos de 10 anos. 15 anos e condensam em algo chamado livro. Ninguém escreve um livro de anatomia, de fisiologia sozinho. Ele é um conhecimento de muitos autores condensados em algo que se chama livro, que é de 10 anos de conhecimento, publica. E aí ele vai ficar aquele conhecimento de 10 anos atrás publicado por 5, 6, 7 anos até sair uma nova edição. E aí eu tenho uma revisão daquele conhecimento que vai tornar a ficar disponível para os alunos por 5, 6, 7 anos. E às vezes, nesses 5, 6, 7 anos, muita a informação coisa que estudou acontece. Mudou. Então, assim, o que era o tratamento do diabetes há 10 anos atrás não é mais hoje, mas no livro continua. Por que que o artigo científico é essencial para um médico? Porque o médico ele estuda a vida inteira. O conhecimento, a diretriz muda, novas descobertas são feitas, a tecnologia se atualiza, e aí o conhecimento atual ele nunca vai estar no livro. Vocês vão ouvir muito esse termo, a medicina baseada em evidências. MB, medicina baseada em evidências. Ela sempre vai estar nos artigos científicos. E vocês vão precisar aprender a ler um artigo científico, e aprender a encontrar um artigo científico. A gente vai estar aqui, relaxa o coraçãozinho que a gente está aqui para ajudar vocês nisso aí. A gente já apanhou nisso aí, não deixa eles apanhar não, Thiago. Tô roxo. E aí chega a última parte, a conclusão de todo o seu estudo, a conclusão de toda a sua luta na semana. Estudei, o que vai acontecer agora? Fechamento. Vamos fechar essa APG aí. O fechamento de APG é um momento muito tranquilo, porque você aí vai estar se livrando, digamos assim, entre aspas, meu Deus, terminei. Mas é um momento tenso para alguns, porque ele é avaliativo. Durante o fechamento da APG, o tutor vai estar observando o grupo e a conversa para poder lhe avaliar. E agora vamos explicar como não ter medo da avaliação e começar a amar a APG. Ei, Thiago, olha só. Eita, o professor tá vindo aqui. Peraí que eu vou assumir a postura de jogralzinho, de palestrinha. Então, porque isso, não, tu tá errado, porque isso é aqui. Não, isso aí não vai te trazer vantagem. Isso aí no máximo te traz um ranço do professor. E de seus colegas. O importante para o fechamento é você demonstrar que conhece o conteúdo. Às vezes, demonstrar que conhece o conteúdo nem sempre é ficar falando muito.
Às vezes é responder uma dúvida de um colega, às vezes é responder uma dúvida do professor, o professor pode dizer, ei, você pode me explicar esse negócio? Contribuir com... Primeiro, o que é o fechamento? Só para deixar claro. Você fez a abertura e identificou os objetivos de aprendizado. Aí você estudou esses objetivos em artigos, em livros, em resumos, em videoaulas, em IA. Tudo é válido, pessoal. Toda forma de estudar é válida. E a gente vai explicar como estudar por cada uma delas da forma correta. Certo. E tem essa. Peguei o resumo lá. Júlia Morbeck fez o resumo. Muito bom. Peguei o resumo da Júlia Morbeck. Vou ler o resumo. Estudei? Não estudou, Não porque estudei. você tem que aprender a aprofundar, a utilizar aquilo de base e como você vai trazer aquilo para seu fechamento. Porque se você não tiver algo para oferecer no fechamento, na roda de conversa, fica visível. E essa visibilidade é uma coisa que muitas vezes pode te custar nota. Fingir que sabe é 1000 vezes pior do que não saber. Começa por aí. Fingir que sabe é muito ruim. Assim, para o sistema de APG, tá, pessoal? O professor, ele sabe quando você sabe e ele sabe quando você está fingindo que sabe. Então, a gente vai ajudar vocês a estudar, a aprender a estudar de cada uma dessas formas aí. Aí eu passei ali, ó, digamos que a APG abriu na segunda, fecha na quinta. Então, eu fiquei segunda, terça e quarta estudando para esse fechamento. E, finalmente, chegou o dia do fechamento da APG. Aí, como é que funciona o fechamento? Vocês vão reunir o grupinho lá de APG de vocês. Eu sou G1, sou G2. E aí o professor vai botar um cronômetrozinho na lousa lá, no projetor, vai botar o cronômetro e falar, olha, vocês têm 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas. Isso vai variar de AFIA para AFIA. Vai dizer, vocês têm 1 hora e meia para fazer esse fechamento. E aí como é que vai funcionar? Cada um vai puxar lá seu resumo, seu material que fez, suas anotações de caderno. Ou e só aí, na cabeça. ou só da cabeça. Eu normalmente eu vou só com a cabeça, no máximo quando eu posso com o slide. Aí o coordenador da APG vai chegar e vai falar assim, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre, vai fazer uma aberturazinha sobre o ciclo cardíaco, nós vamos falar sobre o coração fisiológico, como é que o coração vai funcionar. Vocês vão adorar esse conteúdo do coração, ele vai chegar... Acho que no primeiro período já vê isso? Já pega o período. Sistema cardíaco, maravilhoso. sistema pulmonar. É muito bom. Delícia. Então vocês vão ver, a gente vai trabalhar aqui o coração fisiológico, a gente vai entender primeiro a anatomia, porque o nosso objetivo de aprendizado, e aí a gente precisa corresponder a cada objetivo de aprendizado. A gente não fala entender a anatomia do coração, então a gente vai estudar a anatomia do coração, a gente vai estudar o ciclo cardíaco, a gente vai estudar as regiões ali do coração, as paredes, e a gente vai entender como é o fluxo do sangue que o coração bombeia. Então, vamos começar falando de anatomia. Tiago, a gente tem ventrículos e tal, eu faço a minha arduição ali, o Tiago já pode entrar... Uma coisa importante que eu notei que você não falou é que o ventrículo esquerdo é bem mais grosso do que o ventrículo direito. A verdade, isso é interessante. Por que será que ele é mais grosso, a parede do ventrículo esquerdo? Aí um outro aluno pode dizer, ele é mais grosso porque ele exerce mais força. E para ter mais força, ele tem um maior volume muscular. Exatamente. Por quê? Porque o sangue que sai do ventrículo esquerdo, ele entra na aorta e ele vai ser espalhado por todo o corpo, pelas artérias do corpo. Então é muito mais área, é muito mais capilarização, é muito mais volume de sangue para ser empurrado. Viu o que a gente está fazendo aqui? Isso que a gente está fazendo é basicamente o que vai ser o fechamento. A gente está somando conhecimento. Eu não estou disputando com o Tiago, ele não está disputando comigo, e a gente não está sendo palestrinha. A gente está somando conhecimento numa APG. E aí, é claro, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando a gente, vocês sabem disso. Seus colegas não vão saber. Vocês vão ser disseminadores de conhecimento para eles, de como é que funciona a APG. Isso torna duas vantagens importantíssimas para você. A primeira é a sua nota da APG, que as notas de APG são muito significativas na sua nota final. É coisa de 20% até mais por conta de outras avaliações do professor. Fora que a gente vai explicar depois o sistema de avaliações da AFIA. Certo. E as APGs são a melhor forma que existe de estudar para N1 e para integradora, que são as provas mais importantes. A segunda vantagem é a fixação. Ninguém senta e vou começar a estudar para N1. Isso não existe. Você estuda para N1, para integradora, durante as APGs. E você pode revisar. E às vezes você não precisa. Às vezes o seu estudo é tão completo que fica na cabeça. Tem coisa que a gente estuda de 3 anos atrás que fica na mente por causa desse diálogo, por causa dessa interação. Essa boa fixação ali de APG. Aí você vai ganhar aquela fama assim, rapaz, fulano estudou só no dia anterior da N1, tirou a maior nota da sala.
Será que ele estudou só no dia anterior? Claro ou ele que só não. revisou no dia anterior? Ele estava estudando durante as APGs. Durante as APGs. Uma coisa que eu queria ter ouvido essa dica quando eu entrei, não deixar nenhum estudo para depois. Sim. Sempre que você puder estudar, estude, termine a APG, adiante a APG se conseguir. Se não conseguir, foca na de agora. A APG de agora é a mais importante de todas. Até a próxima. Na próxima, essa é a mais importante de todas. Tiago, outro aviso que é extremamente importante. Cara, esse aqui, esse pega. A AF é particular. Tô pagando, é mais fácil. Ai, nego. Não é uma realidade que a gente tem vivido, viu? Irmão. Muita gente só vai sentir isso na N1. A N1... A N1 é uma prova da verdade, porque até lá você não vê nota, você está só experienciando a faculdade. Tá empolgado. E por causa do método PBL, você não parece que está sendo cobrado, porque você está sendo só uma conversa. Se durante essa conversa eu fico quieto, eu não tenho o que adicionar, não vou sentir a cobrança. Se eu não quiser falar na APG, ninguém vai me obrigar. Ninguém vai te obrigar a falar. Vou ficar só calado na APG aqui e tal, sou tímido. Cara, ninguém vai te obrigar a falar na APG, não. Mas aí chega a primeiro baque, a N1, que é uma prova grande a respeito dos conteúdos que já foram estudados. E de repente você percebe que você talvez não saiba tanto assim. Ué, cadê meu 15? Cadê a minha notinha fácil? A N1 ela é uma prova complicada porque ela tem bastante conteúdo. Porque ela foi feita para que você estude para N1 desde o primeiro dia de aula. Vamos fazer uma aulinha outra hora só sobre as provas? Seria muito bom. Vamos fazer uma aulinha só sobre as provas, para explicar as provas cada um pessoal. Bota na lista. Então, beleza. A gente está lá fazendo o fechamento, identificamos a cada passo que o coordenador fala, vamos falar agora sobre o ciclo cardíaco, sobre de onde o sangue vem, para onde o sangue vai, de onde vem o impulso elétrico e para onde ele vai. E aí todo mundo fala sobre aquilo. Aí no final, depois que a gente passou por todos os objetivos de aprendizado, aí o professor, e aí isso novamente varia de AFIA para AFIA, ele vai, se tiverem 3 grupos numa sala, ele vai escolher um grupo para avaliar. Se tiver só um grupo e um avaliador e um preceptor, aí toda a APG você vai ser avaliado. No meu tempo de primeiro período, todos os 3 grupos eram avaliados pelo professor. Legal. E tinha perguntas. O professor chegava e perguntava, você... Exatamente, mas isso aí é constante entre as AFs. O preceptor da APG vai chegar na hora do fechamento, uma coisa é a nota da apresentação da APG, outra coisa é o fechamento, é a avaliação do professor, que vai complementar a nota. Então ele vai chegar lá, Tiago, eu vi você falando aqui sobre a anatomia do coração, só que eu queria te perguntar qual que é o nome do aglomerado de células de onde sai o pulso elétrico que dá origem ao coração. Esse é o nó sinoatrial, professor. Olha só. Aí ele vai dizer, tá errado, entendeu? Porque eu tô falando uma coisa aqui que eu trouxe da minha cabeça. Não, o nó sinusal. É o nó... não, tava certo. Eu confundi com o nó atrioventricular. Tá caducando, pessoal. Eu achei que ele só queria trocar o nome pro nome que tá no livro, mas é nó sinusal. Mas nó sinoatrial também tá certo. Mas vamos lá, reparem numa coisa. O Tiago apresentou a APG, ele falou sobre anatomia. Repara que o professor perguntou dele sobre fisiologia. O professor vai sempre tentar perguntar algo que você não falou. Porque a APG não é jogralzinho. Não é para, eu vou falar de anatomia, só vou estudar anatomia. O Tiago vai falar de fisiologia, ele só vai estudar fisiologia. Todo mundo estuda tudo, embora nem todo mundo fale de tudo durante a apresentação da APG. A gente fala sobre o que dá a oportunidade de falar ali na hora. Lembrei de uma coisa interessante, vou contribuir com isso. O Tiago já falou que são 4 câmeras do coração. Aí passou a vez do Tiago falar, é minha vez de falar. Eu preciso falar de novo que são 4 câmeras do coração? Não precisa. Não algo precisa. Que já tá... Eu vou contribuir com algo novo, eu vou contribuir com... Por isso que o estudo de APG ele é tão interessante. Porque a gente não é limitado a estudar somente a minha biblioteca. Não. Posso ver vídeo, eu posso ver artigo, eu posso ver resumo, eu posso ver o livro. Os livros que eu tenho são diferentes do livro que o Tiago tem. Desse modo, o estudo de cada um é individual. Nunca a mesma coisa que o Tiago estudou vai ser exatamente a mesma coisa que eu estudei. E não caiam no erro de passarem um resuminho na sala de vocês, naquele grupo do WhatsApp que eu sei que vocês têm, e aí alguém manda assim, olha, paguei, consegui de graça, tá aqui o resumo para a turma inteira. Todo mundo estudar pelo meu resumo. Aí você lê metade do resumo, não lê o resumo todo porque dá preguiça, e acha que isso vai ser o bastante. Pode parecer bastante, você pode até ter uma nota boa, mas quando a prova chegar... A N1 revela. A N1 vai revelar para você. A N1
Outra vai coisa, trazer um impacto. outro erro que eu passava por ele, eu quero contar pra vocês, é você não se aprofundar. É você chegar e dizer, é o nosso sinatrial, e não querer entender por quê. Por quê? O nosso estudo é muito dependente dos porquês. A gente tem que entender que, por causa da qualidade da membrana, que as membranas do nódulo sinoatrial ela tem mais permeável e por isso ela leva uma despolarização, que ocorre de forma independente. E isso tudo vai ficando na sua cabeça pro resto da sua vida. Porque quando você entende o porquê, você sabe resolver. Vamos responder aqui uma pergunta que eu tenho certeza que vocês vão se fazer muito em breve. Já vamos começar logo respondendo? Até onde é para estudar? Até que profundidade tem? Eu sei que vocês vão se fazer essa pergunta muito em breve. E sabe qual é a resposta? Até onde você conseguir, meu amigo. Estude onde máximo, até o seu máximo. Se o seu máximo... vou colocar em porcentagem, eu vou colocar de 0 a 10 só para fins de exemplo. Se o seu máximo é 4... Você estuda até 4 porque é o seu máximo, mas digamos que semana que vem você dormiu melhor, você foi na academia, comeu melhor, agora seu máximo é 7. 7 é o seu máximo. Vai ter aluno que o máximo dele é 9,5 para sempre? Vai, mas cada caso é um caso. A questão é, o aluno, quem está pior, Thiago? O aluno que o máximo dele é 6, ele está metendo 6 constantemente, ou o aluno que o máximo dele é 10 e ele está metendo 7? Rapaz, o aluno que o máximo dele é 10 ele tá metendo 7, ele vai ficar complacente. Enquanto o aluno que tá metendo 6 e o máximo dele é 6, o máximo dele vai crescer. Vai crescer, exatamente. Ele vai progredir e ele vai ser um bom médico devido à sua determinação e consistência. A consistência é muito importante no nosso método de estudo. Consistência, pessoal, ganha muito da inteligência. A pessoa que ela é consistentemente esforçada, ela vai se destacar 1000 vezes mais no mercado de trabalho do que a pessoa que é extremamente inteligente e relaxada. Então você que está aqui disponibilizando um tempinho de você para já antes de começar a aula entender o método, você já está com um ponto à frente. Já está um ponto à frente, cara. Um passo adiante. Eu com a cabeça pensante, tamo junto. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês estão no primeiro período, vão entrar no primeiro período. Segunda-feira, se a aula de vocês começar segunda-feira, isso varia de AFA para AFA, mas se começar segunda-feira, vocês vão ver colegas que vão chegar lá. O que é PBL? A aula começa segunda-feira, vocês vão ver colegas que não vão chegar lá. Que não vão estar lá, exatamente. Mas assim, não dizendo que esses colegas serão pessoas menores na vida, não é disso. Não, detalhe, se você não for estar lá, se você já começar assistindo o nosso videozinho aqui, você já matou uns 2 dias dessa primeira semana aí. É só uma questão de dedicação. Tem gente que é muito capaz sem se dedicar, mas é melhor que se dedique. Com certeza. Então, pessoal, isso aqui foi um resuminho só do que é o método PBL, do que é o PBL na AFIA e de como funciona a disciplina de SOI no eixo de APG da AFIA, que tem muito mais coisa aí, pessoal. Tem laboratório. Pegou um pedacinho pequeno, tá explicando para vocês, para tirar aquele medo, para ser reproduzido. É o que gera mais dúvida, é PBL e APG. Então, é assim, o que me gerou mais dúvida. Então, assim, foi para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Vai estar aí, ó. A gente vai estar disponibilizando. Vai ter o PDFzinho com resumo do que a gente falou aqui. E lá vai ter umas novidades lá no PDF. Abram um PDF, tá? Vai ser muito legal para vocês. Espero que vocês realmente curtam o conteúdo. Tá aí, vai estar aí de graça aí para vocês. Certinho, muito obrigado. Aqui foi o Kevin Thiago e o Lucas Holanda. Tamo Valeu, junto. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.